Senhor, nessa noite, eu quero apresentar a Ti a minha vida. Eu quero te pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo possa fluir para o coração dessa igreja. E, Senhor, que nessa noite a Tua palavra possa alcançar os corações de uma forma extraordinária. Essa palavra que cura, que salva, que liberta. Possa transformar aquilo que necessita de mudança em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje é o nosso último domingo da série Eu Sou a Morada. E eu quero compartilhar com você o texto que traz a base para o nome da nossa igreja. Aquele texto que Deus colocou no nosso coração, no coração do seu pastor e no meu coração, para que a nossa igreja fosse a morada. Na verdade, nosso pastor já compartilhou como o Espírito de Deus deu esse nome para ele, mas em oração, ele também tem nos ministrado um texto. E esse texto você vai poder acompanhar no telão. Ele está em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 12. Em seguida, a gente vai ler 16, 17 e 19, tá bom? A gente vai fazer a leitura salteando assim alguns versículos. Então, vamos lá. Gênesis 28, do 10 ao 12, diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vamos lá então, o 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. 17. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E o versículo 19, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Nós vamos estudar um pouco acerca desse texto e entender mais sobre a identidade da morada. Sabe, enquanto eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar no que significava aquele momento para Jacó. A Bíblia diz que Jacó estava fazendo uma viagem. E eu não sei você, mas ninguém viaja sem trazer nada. Quando você vai para uma viagem, você prepara uma bagagem. E isso é... E isso é desde sempre. Agora, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Escuta só. Quando a Bíblia fala que Abraão mandou o servo buscar uma esposa para Isaac, que foi quando ele achou Rebeca, encontrou sua esposa Rebeca, a Bíblia diz que o moço que foi buscar a esposa, ele depositava joias sobre Rebeca. Ou seja, Isaac era o herdeiro de uma grande herança. O seu pai tinha muitas posses. Jacó era herdeiro de Isaac. Então, ele não era qualquer pessoa. Ele era um viajante rico em busca de uma esposa. Acho que se você hoje é solteira, você até se alegraria de encontrar alguém assim. A pessoa, Lani, um noivo crente e rico. Posso ouvir um amém? Ah, porque de manhã o povo aqui não deu amém de jeito nenhum. Eu até profetizei que ninguém ia casar. Mas depois eles se arrependeram, houve reconciliação, quebrantamento, não foi, Alain? Profetizei. É tanto que o Alain agora está sentado na primeira fila. Vai ser o primeiro que vai casar. Aleluia. E o interessante de pensar é que Jacó, ele não era um liso. Pastora, que palavra feia de falar no púlpito. Você não conhece não o que significa alguém liso? Alguém que não tem dinheiro. Quem aqui nunca foi liso na vida? Nunca esteve liso na vida? É ou não é? Então Jacó, ele não era liso. Não era pobre,
não estava passando necessidade. Eu amo esse ar-condicionado balançando a folha desse caderno. Agora a Bíblia diz que ele chegou num determinado lugar para passar a noite e pegou uma pedra como travesseiro. Sendo alguém pobre, já não faz sentido usar uma pedra como travesseiro. Imagine alguém rico. Eu comecei a pensar acerca desse texto e dizer, Deus, por que Jacó usou uma pedra como travesseiro? Você já teve uma noite de sono mal dormida por causa de um travesseiro ruim? Já, maninha? Semana passada eu tive que trocar de travesseiro com meu marido, porque ele só dorme com 2 travesseiros. E eu recebi o que parecia uma pedra em favor do amor. Entreguei o travesseiro da NASA para ele. Porque dormir bem é importante. Mas Jacó pega uma pedra, Lani, e dorme. E usa como travesseiro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ei, você tem que ler a Bíblia entendendo os mistérios que ela contém. Você não pode ler a Bíblia como qualquer livro, porque não faz sentido muita coisa que está nela. Usar uma pedra como travesseiro. E eu perguntei, Espírito Santo, por que Jacó usou uma pedra? E o Espírito Santo ministrou no meu coração, pedra é altar, pedra é símbolo da presença de Deus. Sabe, Jacó estava indo numa missão para encontrar uma esposa. Jacó estava indo numa missão sozinho. Mas no momento em que ele encontrou o lugar de descanso, ele disse, eu não quero continuar sozinho. Eu vou deitar a minha cabeça sobre a presença. Eu vou descansar sobre a rocha. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, e eu lhe digo que você é Pedro. O significado do nome Pedro é pedra. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou em algumas traduções, as portas do inferno, não poderão vencê-lo. Jacó está numa viagem muito importante da vida dele. E ele então toma algumas decisões. Eu queria que você acompanhasse comigo o raciocínio dessa ministração. Eu quero mostrar para você o que é que Deus espera de uma igreja. O que é que Deus espera da morada. Primeiro, a atitude de Jacó dizia que ele não queria estar sozinho. Repita comigo, Jacó não queria estar só. A segunda atitude que eu aprendo é que ele entendia a necessidade de buscar descanso no lugar certo. Existem muitas pessoas buscando descanso nas drogas, buscando descanso nas bebidas, nos vícios, na prostituição, se lançando em relacionamentos que afundam um após o outro, Esses dias eu estava ouvindo a respeito da pastora Joyce Meyer e ela diz, uma pessoa carente e ferida sempre vai buscar outra pessoa carente e ferida. É por isso que muitas vezes você olha e vê uma pessoa totalmente desajustada e diz assim, meu Deus, como é que essa fulana só consegue arrumar namorado que não presta? Já viu isso? Você diz assim, parece que essa fulana tem um imã para o que não presta. Sabe o que é? É aquele abismo que está dentro dela que atrai outro abismo. Então, igreja é buscar um lugar certo de descanso. Jacó também sabia que lugar de descanso nem sempre é lugar de conforto. Pensa comigo, lugar de descanso nem sempre é lugar de conforto. E ele também sabia que aquele lugar era a conexão do céu com a terra. Vamos falar um pouco sobre o primeiro ponto.
sobre o que significa ser a igreja morada. O que significa ser igreja? Ser igreja é não caminhar sozinho. Quando alguém procura uma igreja, ela procura ajuda. Uma vez eu era adolescente e alguém disse para mim assim: todo crente tem o passado sujo. E na hora eu fiquei tão indignada com aquela colocação. Eu não tive resposta. Mas eu não sei se você é assim. Você continua ruminando aquilo. E aí 2 semanas depois você sabe a resposta que você tinha que dar, mas você não está mais com a pessoa para dar a resposta. Não é assim? É. Só que eu não levei 2 semanas não. Eu levei alguns anos para poder entender a resposta para aquele homem. Ele dizia: todo crente tem o passado sujo. E hoje eu posso dizer: crente tem o passado sujo, o presente transformado e um futuro abençoado. Então as pessoas procuram a igreja porque elas querem companhia, elas querem amparo, elas querem alguém onde elas podem ali buscar uma ajuda. Ninguém busca uma igreja porque quer ser uma ilha. Ninguém vem numa igreja porque ela quer entrar e sair. Sabe, a gente recebe inúmeras respostas de retorno no Instagram, de pessoas que vêm aqui e dizem assim: eu amei a recepção da sua igreja, porque recebeu um abraço. Então igreja é lugar de andar junto. Em Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe qual é o projeto que Deus tem para a morada? É que você vai chegar na segunda-feira com saudade do domingo. Aí na terça você vem para a terça mais. E na quarta você não conta os minutos para ir na célula. E quando chega no domingo você vem para o culto pensando: bem que eu podia ir para os 2. Porque é tão bom estar na presença do Senhor. É tão bom estar na comunhão dos irmãos. Eu me lembro que a gente sempre tira férias. E não é fácil para um pastor tirar férias. Uma vez alguém falou assim: pastora, você vai tirar férias de Deus? Eu falei: não, só da igreja mesmo. Porque você imagina que você tem o seu trabalho e todo dia nas suas férias você vai na empresa que você trabalha? Então se o pastor chega na porta da igreja, não tem como ele desvincular. A gente vai ter que fazer alguma coisa. E a gente ama. E eu me lembro que uma das vezes é muito difícil para a gente tirar férias. A gente fica pensando uma maneira de pelo menos passar aqui em frente da igreja. E a Rebeca disse assim: pai, é tanto que nessas últimas férias a gente veio nos domingos, né? Pai, não dá só para a gente passar em frente da igreja? Só para a gente ver como é que tá? Porque a gente alegra o coração quando está com vocês. Em 1 Coríntios 14, 26 diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tenha um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. A Bíblia está falando que a igreja, que a morada, ela é um lugar onde cada um de vocês, cada um, não só eu, não só o pastor, mas olha aí perto de você, olha ao teu redor. Olha, sabe quem você está olhando aí? Você está olhando para um profeta, você está olhando para uma boca de Deus na terra, você está olhando para alguém que pode ter uma palavra para você, você está olhando para alguém que tem uma oração poderosa, que pode ajudar você num momento de doença, num momento de dificuldade. O Alan já está aqui orando em línguas. Quem quiser receber cura, fica aqui que ele vai orar. Só a sombra. Em segundo ponto, ser igreja é buscar descanso no lugar certo. As pessoas vêm à igreja porque elas sabem que aqui vai ter ajuda. Ontem nós estávamos na casa de oração. Cadê a irmã Fátima? Está aqui? Ali lá na porta servindo.
Ontem a gente estava no aniversário de 12 anos da casa de oração que a irmã Fátima faz, lá na casa dela. E eu fui levar a palavra, o Voz Profética foi cantar, a Lani foi dançar, foi muito bom, foi maravilhoso. E no início do louvor, no momento do louvor, chegou uma senhora puxando aquele carrinho de reciclado. E aquela mulher me chamou a atenção, e ela encostou assim num tronco de árvore, e ela ficou lá, assistindo todo o louvor. Eu fui para a palavra, e eu fiquei de costas para ela, ela estava atrás de mim. E eu ministrei toda a palavra. Quando eu terminei de pregar, que eu voltei para o meu lugar, eu virei, ela estava ainda lá, chorando. E eu fui até aquela mulher por nome Cristina. E olhei para ela e falei, Cristina, está tudo bem? E ela disse, não, pastora, não está. Porque eu deixei o meu netinho, e ela falou a idade do netinho dela, bem pequeno, eu não lembro agora, pedindo comida em casa. E eu saí, e às vezes eu fico até 2 horas da manhã catando lixo, para conseguir levar comida lá para casa. E eu orei por ela, mas ela estava com fome. Oração mata a fome? E o Fernando correu, veio aqui na igreja, pegou uma cesta básica. Alguns irmãos começaram a ofertar. A Cristina, antes de receber qualquer ajuda, entregou a vida dela para Jesus. Depois disso, ela sentou nas primeiras cadeiras e ficou participando do sorteio. E era tanta coisa no sorteio, mas tinha a maior cesta básica do sorteio. E adivinha quem ganhou? A Cristina. Porque a igreja ajudou, os irmãos semearam, mas até o nosso Deus colaborou lá no sorteio para a Cristina. A Cristina levou até bandejas de ovos para casa. Eu voltei no carro tão feliz, gente, pensando, hoje ela vai jantar. Hoje o netinho dela não vai dormir com fome. Porque quem procura uma igreja, pastora, a senhora não estava na igreja, irmãos, aonde você estiver está uma igreja. Porque quem procura uma igreja, procura cuidado, procura segurança, procura descanso, procura ajuda. Epa! Ela não ia trabalhar hoje? Olha, ontem a oferta que a gente deu para a Cristina permitiu que ela tivesse um dia de descanso. Porque quem procura a igreja procura descanso. Ela tinha que trabalhar todo dia catando lixo para vender até 2, 3 da manhã. Mas a igreja proporcionou descanso. Vocês vão conhecer a Cristina, porque ela deu o endereço dela para a gente. E ganhou uma Bíblia. A Cristina ganhou foi tudo ontem. O ponto 3 que eu aprendo com Jacó é que Jacó sabia que lugar de descanso nem sempre é lugar de conforto. A gente fala, é muito bom ajudar as pessoas, e a Cristina encontrou descanso. Mas igreja também é lugar de confronto. Domingo passado o pastor pregou aqui, nós somos uma igreja para todos. Amém? Uma igreja para aquele que ainda não se libertou das drogas. Uma igreja para aquele que ainda tem problemas com pecados. Nós somos uma igreja para todos. Mas uma igreja para todos que desejam ajuda. Porque igreja também é lugar de confronto. Quando Jacó pegou aquela pedra, ele queria descanso, mas ele sabia que não teria conforto. Se está muito confortável para você congregar, eu tenho orado que Deus possa começar a te incomodar e te sacudir. Porque congregar não é confortável. Confortável não, é trabalhoso. Sabe? Congregar, namorada, é ter prazer em servir. A Lani ontem estava dançando lá no asfalto. Eu olhei para ela e falei assim, cadê tua sapatilha, Lani? Ela, pastora, aqui não dá para dançar de sapatilha. Eu peguei a sandália da minha mãe emprestada, mas eu vou dançar.
Não é confortável, irmãos, cantar e tocar nos 2 cultos. Não é confortável assistir o culto de manhã e à noite estar lá atrás com os nossos filhos. Não é confortável assistir o culto de manhã e à noite estar lá nos teens com os nossos adolescentes. Não é confortável passar o culto ali. A irmã Fátima, amém? O culto ali, ó, abre e fecha a porta. Você pensa que sua igreja tem porta automática. Porque você congrega e você está tão confortável, você vai chegando na igreja e a porta... Não é automática não, meu bem. Tem alguém servindo para você. E eu quero dizer para você, está confortável? Tem alguma coisa errada. Talvez você precisa começar a achar um desconforto em congregar. Pastora, não é tão contraditório achar conforto em congregar? Não, eu estou dizendo no conforto de estar acomodado. De só vir para receber. Não, o que você vai fazer hoje? Eu vou receber. Você passa o culto todinho esperando a bênção apostólica, em que o pastor vem e diz assim: e eu declaro que essa já é. Amém. E vai para casa e só volta aqui domingo que vem se tiver vontade. Ei, tem muita coisa preciosa dentro de você, esperando para ser posto em prática dentro da morada. Jacó sabia que ser igreja não é passar a mão sobre o erro, mas fazer com que o errado descanse sobre a rocha. Isso é ser a morada. O 4º ponto, a morada é um lugar de conexão com o céu e a terra. Gênesis capítulo 28, diz assim: quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Ei, a morada é para ser a conexão do céu com a terra. Quando as pessoas chegarem nessa igreja, elas vão encontrar aqui a presença de Deus. Elas vão olhar para você, para mim, pastora, para você, e vão identificar a conexão do céu com a terra. Eu quero profetizar na sua vida e quero dizer que pessoas vão olhar para você e vão pedir ajuda, porque viram algo especial e diferente. E esse algo é o Espírito de Deus. Ai, pastora, é porque eu não sei falar, eu tenho medo, eu fico pensando, será que eu falo, será que eu não falo? Deixa eu te dizer, o diabo não vai te mandar falar, então fale. Se você tiver vontade de falar, fale. Se você tiver vontade de orar, ore. Certa vez eu estava no Instituto, no HGF, não era no Instituto do Câncer, no HGF. Eu tinha ido fazer uma revisão de uma cirurgia. E eu comecei a conversar com uma moça. E quando eu terminei aquela conversa, eu me despedi dela. E quando eu estou indo embora, descendo as escadas, ela era de uma determinada religião, que não acredita no Espírito Santo. E quando eu estou descendo a escada, o Espírito Santo fala: volta e fala de mim para ela. Eu falei: o senhor não ouviu ela dizer que não acredita no Espírito Santo? E ele disse: volte. E eu fiquei, oh meu Deus. Bem que eu podia ter pego o contato, era mais fácil mandar um WhatsApp. E eu voltei, peguei nas mãos daquela moça, orei com ela e apresentei o Espírito Santo para ela. E aí, pastora, ela aceitou Jesus? Não. Ela agradeceu? Não. E aí, a senhora não ficou com vergonha? Não, porque eu obedeci o Espírito. Embora ela não cresce, eu creio que foi o Espírito que me mandou ir até ela. E a Bíblia diz: a palavra de Deus não voltará vazia. Eu não sei quando, mas no tempo oportuno, aquela oração vai frutificar no coração daquela moça.
Ser a morada é ser a conexão. A morada é um lugar onde o aflito encontra descanso, onde o doente encontra cura, onde o sedento busca água, onde vidas dirão: aqui é a porta do céu. E quando a gente fala em portas do céu, eu li para você um texto que fala: e as portas do inferno não prevalecerão. Eu quero te ensinar o que é uma porta. Pastora, para que serve uma porta? Uma porta, ela conecta ambientes. Amém? Uma porta liga lugares. A porta da igreja, ela dá acesso à parte de fora para a parte de dentro. E também da parte de dentro para a parte de fora. E quando a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, a Bíblia está dizendo assim: as conexões do inferno com a terra não vão ter poder sobre a igreja, que é uma porta do céu com a terra. A Bíblia não está querendo dizer que é uma luta e que a igreja tem que ficar aqui acuada e o inferno avançando e a igreja com medo. Não, mas não vai prevalecer. Não, a Bíblia está dizendo assim: quando a igreja é a porta do céu, a conexão do céu com a terra, as conexões do inferno com a terra não prevalecem. A Bíblia está dizendo que aonde eu e você estivermos, a porta do céu vai estar aberta. É por isso que a gente não precisa ter medo de ir num terreiro de macumba. Porque lá é uma porta de conexão do céu com o inferno, do inferno com a terra? Sim, mas quando você chega é uma conexão do céu com a terra. Você já ouviu dizer que alguém foi lá num centro espírita ou num terreiro de macumba? E aí quando foi para baixar o santo, a pessoa lá falou assim: não posso baixar não. Por quê? Porque fulano está aqui. Porque fulano é uma porta do céu com a terra. Eu já vi meu esposo ir pegar nos braços um homem que estava drogado, jogado na sarjeta. Era dentro de um negócio de macumba, amor? Como é o nome? Terreiro? De macumba. E a macumbeira falou: você não vai levar? E o Daniel: quem que disse que eu não vou? Pegou o homem lá, e o homem não era pequenininho não. Trouxe ele lá para a nossa casa. Demos banho, comida, cuidamos dele. Aí você diz assim: pastora, que igreja bonita, quero congregar nela. Mas que lugar bom é esse que a senhora está descrevendo? Me dá um endereço, porque a partir do domingo que vem vou me mudar para ela. Essa igreja existe. Ei, deixa eu te falar. Veja comigo. Efésios capítulo 2, versículo 22 diz assim: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Ei, sabe quem é a igreja, a morada? Sou eu e é você. Sabe por que essa igreja, ela é essa conexão do céu com a terra? Porque você é a conexão que Deus precisa. Queridos, nós estamos orando e clamando por um tempo novo nessa igreja. Um tempo em que cada um de nós, eu disse o quê? É a morada. É um tempo em que o Alan, tu trabalha onde, Alan? Secretaria de condomínio. O Alan vai chegar lá na secretaria do condomínio, e quando ele chegar, acabou de chegar a morada. As pessoas vão estar com problema, mas o Alan vai poder orar, o Alan vai poder ministrar, o Alan vai poder abençoar. De manhã nós falávamos, a Silviane e o Luan, que trabalham com envelopamento. Quantas casas vocês visitam por dia, Luan? 5 casas. Eu e o pastor não temos acesso às casas que você e a Silviane têm. Eles já tiveram dentro do nosso próprio condomínio, não foi, Luan? Organizando lá
envelopando eletrodomésticos. Eles já tiveram acesso a casas que eu e o pastor não tivemos. Por que você acha que Deus está te dando acesso a certos lugares, Vanessa? Por que você acha, Tarcísio, que Deus está te levando a certos lugares, Nayane? Por que você acha que você está conhecendo pessoas que antes você não conhecia? Sabe o que significa? Deus está trabalhando em conexões, proporcionando que você seja a morada em lugares onde eu e o pastor não poderemos ir. Sabe, Vanessa, talvez um professor da Federal não vai me ouvir, mas ele vai ouvir você. Você concorda? Talvez um sargento da polícia não vai me ouvir, Tarcísio, mas vai ouvir você. Sabe o que eu estou te dizendo, querido? Ei, a morada é você. A morada é você. Imaginou, dona Leuta, o dia todinho lá em cima da máquina, costurando, confeccionando roupas maravilhosas. E cada pessoa que entra naquela casa, podendo ouvir dela uma palavra de Deus. Um Deus te abençoe. Um Jesus te ama. Uma palavra de Ele se importa com você. Quando a gente ficou naquele sinal distribuindo água e bombons, quantos aqui foram com a gente lá? Amém. Quando a gente estava naquele sinal, distribuindo água e bombom, tinha alguns momentos que a gente ia entregar e a pessoa ficava, sério? É de graça? É para mim? Sim. Como eu estava precisando, teve um homem que falou assim, hoje eu tinha pedido para Deus, mostra algo diferente, algo especial. Ei, você é a morada. Já imaginou, Paula? Aonde você for, no supermercado. Ano passado, no Dia Internacional da Mulher, eu amo fazer spinning. E no Dia Internacional da Mulher, no ano passado, foi exatamente no dia da minha aula. E quando eu entrei na sala, o Espírito Santo começa logo a dar aqueles cutucão em você, né? Você já fica bem que eu podia orar. Quem é que está dando em você a vontade de orar? O diabo? Sua carne? Claro que não, Espírito Santo. E aí eu terminou o treino. Eu falei com a professora, eu posso orar por todas as mulheres que estão aqui, já que hoje é o nosso dia? Ela disse, claro. Então, de repente, todos os alunos daquela sala, a gente fez um círculo enorme. E eu orei por aquelas mulheres. Quando terminou, quantas mulheres me procuraram e disseram, muito obrigada. É isso mesmo. Que boa sua atitude. Ei, o mundo está esperando que eu e você sejamos a morada. O mundo está esperando que eu e você sejamos a porta dos céus com a terra. Sabe por quê? Porque tem muita gente lá fora sendo a conexão do inferno com a terra. Tem pessoas que dentro da própria casa delas é a porta do inferno. Sabe por quê? Porque o pai vive brigando com a mãe vive brigando com o pai. Dentro da casa não tem paz, não tem amor, não tem cuidado. Pelo contrário, tem abuso. E aí quando essa pessoa chega na escola, na faculdade, no trabalho, ela encontra com você. E aquela conexão do inferno se rompe diante de uma conexão do céu. Você pode dizer assim, pastora, a senhora não sabe quem eu sou. Eu não tenho direito de orar por ninguém não, pastora. Tem ninguém nesse mundo que erre mais do que eu. Pelo contrário, eu até estou em pecado. Eu não tenho condições de ser conexão do céu nessa semana de jeito nenhum. Essa palavra aí é muito bonita, mas não dá para mim. E outra, eu nem me sinto capaz de orar por ninguém. Eu não sou essa pessoa, esse crente fervoroso. Eu não estou preparada, eu não estou pronta. Aí eu quero falar para você sobre alguém chamado Pedro. A Bíblia diz em Mateus 26, versículos 69 e 70, diz assim, Pedro estava sentado no pátio
E uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Ei, Deus sabe que às vezes a gente falha. Ele viu quando Pedro negou. Mas aí você caminha um pouco mais na palavra de Deus e você encontra o livro de Atos, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e em macas, para que pelo menos a sombra de quem? De Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aquele mesmo Pedro que negou, que disse assim: eu não conheço, diante de todos, negou publicamente. Depois de um encontro genuíno com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que as pessoas observavam Pedro, olhavam para Pedro, sabiam a rotina de Pedro. E a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 5, que as pessoas pegavam os enfermos e colocavam no caminho, porque Pedro ia passar por ali. Às vezes o diabo quer colocar algumas mentiras na nossa mente. Pastor, eu já neguei Jesus, eu já errei, eu já pequei. As pessoas não vão acreditar agora que eu sou um cristão. Quem vai querer receber a oração de mim? Ninguém. E se Pedro tivesse pensado assim? E se Pedro também tivesse olhado para ele com esse mesmo olhar de derrota, de condenação? Mas não. A Bíblia diz que Pedro não se via assim. E a Bíblia diz que Pedro passava e por onde a sombra dele se projetava, os enfermos eram curados. Pedro era homem como eu e você. Pedro era um ser humano como eu e você. E a Bíblia não escondeu nem as falhas de Pedro. Talvez se a Bíblia tivesse sido escrita por mim e por você, a gente tinha contado só a parte boa de Pedro. Talvez na Bíblia não tinha escrito que ele afundou nas águas. Talvez na Bíblia não ia estar escrito que ele negou Jesus. Talvez na minha Bíblia estaria escrito só que ele, a sombra dele, curava. Mas o nosso Deus fez questão de colocar os defeitos, as falhas, os erros, para dizer para mim e para você: ei, eu conto com você, mesmo com falhas, mesmo com defeitos, para que você seja a minha conexão do céu com a terra. Hoje é uma noite em que Deus está virando uma chave nessa igreja. Existem pessoas ao nosso redor que eu nunca vou alcançar. Corrigindo, existem pessoas ao seu redor que eu nunca vou alcançar. Existem pessoas que você conhece. Estou vendo aqui meu irmão lá no aeroporto. Existem pessoas lá no aeroporto que eu não tenho acesso, mas que ele pode ser uma conexão de Deus com a terra. Aonde é o seu lugar? Aonde você tem conexões? Lá no Engenhoca, o Alex é uma conexão, é a morada de Deus com os homens. Aonde você for, e independente de quem você é, porque hoje é noite de mudar uma chave. Hoje é noite de você entender que através do Espírito Santo, você é a morada. Quero te convidar a você a ficar de pé.